graça e paz, boa tarde. Estou aqui para iniciar essa jornada nossa através das cartas da prisão do apóstolo Paulo. Essa é uma iniciativa da nossa Escola Bíblica Dominical que tem se preocupado com você, tem se preocupado com seu alimento espiritual, com o estudo da palavra na nossa igreja. Nós escolhemos estudar as cartas da prisão porque acreditamos que são cartas muito relevantes e importantes para o momento que nós estamos vivendo. Com certeza a palavra de Deus é rica demais em todos os seus sentidos, em todos os livros. Mas essas cartas especificamente têm algo muito especial para falar a nós nesse momento tão singular que nós temos vivido. Espero que você aproveite. Eu estou aqui hoje para inaugurar uma introdução a respeito dessas cartas. Espero que seja uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe muito. As cartas da prisão. As cartas da prisão foram escritas, logicamente, da prisão. Mas qual prisão? Onde Paulo estava? Consequentemente, Paulo foi preso só após as viagens missionárias. Então isso é um dado muito importante para a gente lembrar. As cartas da prisão foram escritas depois que o apóstolo Paulo já estava preso e já tinha encerrado as suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo fez 4 grandes viagens, as 3 que nós conhecemos e depois a viagem para Roma. E nessas viagens, principalmente as 3 primeiras, é onde Paulo plantou muitas igrejas. Muitos irmãos foram abençoados e libertos com a mensagem do Evangelho. Dentre esse povo estão esses irmãos que foram endereçados às cartas da prisão. Qual é a data, qual é o período que Paulo ficou preso? É muito importante a gente falar sobre a prisão de Paulo para a gente entender o contexto das cartas da prisão. Paulo ficou preso aproximadamente 6 anos, do ano 58 depois de Cristo até o ano 63, totalizando aí um período de aproximadamente 6 anos. E ele escreveu 4 cartas mais clássicas da prisão, mas no total são 5, vocês vão perceber uma surpresa no final. Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as principais cartas conhecidas como cartas da prisão. De acordo com o livro de Atos, a ordem das cartas, na verdade, seriam Filipenses em primeiro lugar, Efésios em segundo. As demais cartas, não há relatos precisos no livro de Atos a respeito dessas cartas. Então nós não sabemos qual foi a ordem, que momento ele escreveu especificamente, se foi durante Efésios, depois, antes e etc. Filipenses, a primeira carta que nós vamos estudar, foi uma carta, foi uma igreja, na verdade, plantada na segunda viagem missionária de Paulo, onde ele conhece uma senhora chamada Lídia, que era vendedora de tecidos, uma mulher de posses naquela região. E essa mulher se entrega a Jesus Cristo e ali começa uma igreja na beira de um rio, onde eles se reúnem várias vezes para orarem ao Senhor. Lídia se torna uma apoiadora do ministério de Paulo, uma mulher que era generosa, doava, sustentava o apóstolo Paulo. Filipos é uma cidade que fica no norte da Grécia, uma cidade antiga, uma cidade fundada em homenagem a um governador. Nos tempos do apóstolo Paulo, aquela cidade era considerada uma cidade para os soldados romanos aposentados. Então era uma cidade onde todo soldado romano que já alcançava uma idade, uma carreira dentro do Império Romano, se aposentava e provavelmente ia morar nessa cidade de Filipos. Paulo, então, na terceira viagem missionária, revisita esse povo, revisita a cidade e a igreja de Filipos. Assim também, Éfeso foi fundada na segunda viagem missionária, e revisitado na terceira viagem missionária. Se você quer conhecer todas as histórias, todas as viagens missionárias do apóstolo Paulo, você pode ler a carta de Atos dos Apóstolos, do capítulo 13 até o capítulo 28, até o fim do livro,
onde a gente encontra todos os relatos das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Agora, um outro dado importante é que não foram só essas 4 cartas que Paulo escreveu na prisão. Você sabe qual foi a última carta que Paulo escreveu na sua vida? Foi a carta de 2 Timóteo. Essa é a última carta do apóstolo Paulo que ele escreve na prisão. Portanto, nós teríamos aí 5 cartas da prisão, olha que interessante, repletas de ensinamentos e conselhos maravilhosos para a gente, né? Uma outra coisa interessante de nós percebermos sobre a prisão é que a prisão romana, ela era custeada e mantida pelo próprio prisioneiro. Quando a gente vê no relato de Atos que Paulo alugou uma casa durante 2 anos na sua primeira prisão em Roma, que foram 2 prisões, inclusive, ele foi preso, solto e depois preso novamente, e aí logo em seguida, no ano 65, mais ou menos, ele é morto, Paulo é decapitado. Mas a prisão era custeada pelo preso, então Paulo tinha que pagar o aluguel da casa, Paulo tinha que levantar recursos para o seu próprio sustento, mantimento, alimentação. Por isso Paulo contava muito com a ajuda das igrejas, principalmente naquele período. E a igreja de Filipenses foi uma igreja que foi atuante, presente no ministério de Paulo. Por isso Paulo era muito alegre, muito feliz ao conversar com esses irmãos, ao falar sobre esses irmãos. Era uma igreja que ele tinha um carinho muito grande pela sua generosidade e apoio e suporte ao ministério de Paulo. Bom, chegamos aí ao fim da nossa introdução. Espero que você aproveite, que você seja abençoado, edificado. Não demore, não deixe de assistir os vídeos, de ouvir, de ler as cartas para você ser abençoado, edificado cada vez mais. Dessa carta de Filipenses, a gente vai escutar conselhos maravilhosos do apóstolo Paulo, assim como doutrinas imprescindíveis para a saúde e fortalecimento da nossa fé, como, por exemplo, a nossa união com Cristo. Meu desejo é que Deus te abençoe muito e que seja um tempo muito oportuno para você. Graça e paz e que Deus te abençoe. Até a próxima.